Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Sensibilidade. Muito obrigado a você que nos acompanha. E o programa de hoje, a gente vai falar do donativo da viúva. A gente trouxe para falar com a gente Monique Papa. Monique, gratidão por estarmos juntos aqui mais uma vez no Sensibilidade, Monique Papa. Damião, alegria imensa. Fazia tempo que eu não vinha aqui no Sensibilidade, né? Então, muito feliz em estar aqui novamente com você, com todos os nossos queridos ouvintes, telespectadores que estão aqui nos acompanhando. Monique, antes da gente começar a falar do nosso tema, vamos fazer o seguinte, né? Quem está chegando agora fala Monique Papa. Pera, não. Então, Monique Papa por Monique Papa. Se apresente para quem aqueles que ainda não conhecem. Vá lá, você, Monique Papa por Monique Papa. Então vamos lá, Monique Papa nada mais é do que uma trabalhadora espírita que vem aí das Casas André Luiz, né? Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Também sou comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, né? A gente participa de um programa Pronto Atendimento com amigos queridos aí no sábado às 2h da tarde. E temos aí, criamos um canal também espírita Luz da Alma, então fica o convite para quem não conhece, conhecer Luz da Alma, tanto no YouTube, Facebook e no Instagram. E a gente tenta trazer um pouquinho aqui divulgação da doutrina espírita de uma forma simples, para que as pessoas possam entender com facilidade, né? Trazendo conteúdos do nosso dia a dia, as dúvidas que realmente surgem para nós, de forma simples, Daniel, acho que é isso. Pronto, Monique Papa por Monique Papa. E hoje o tema que a gente vai conversar é o donativo da viúva. Puxa vida, é tão simples assim, né? O donativo da viúva. Fala com a gente, Monique Papa. Pois é, por que as pessoas complicam, né? Porque o óvulo da viúva, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O donativo, o óvulo nada mais é do que isso, um donativo, uma doação, né? Uma oferta que era feita, né? Naquela época. E quando a gente fala que... Posso começar, Damião? Eu já vou introduzir aqui, então, o nosso estudo. Bora lá, vambora! Quando a gente estuda esse tema, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, gente, item 5, né, especificamente lá no item 5, a gente está falando de uma passagem, né, em que Jesus está ali com seus discípulos, lá no gasofilácio. Eu não sei porque essas palavras difíceis, né, Daniel? A gente podia simplificar as coisas, mas para trazer o que é o gasofilácio, nada mais era do que um local onde ficava ali logo na porta, na entrada, ali dentro do templo, em que se colocavam esses donativos, né? Em que se era possível colocar ali doações para quem passasse por ali, né, nesse templo lá em Jerusalém, e eram ali onde eram arrecadados e distribuídos donativos, muitas vezes moedas, né, animais, mercadorias de forma geral, né, até porque existiam outras formas, né, de distribuição de oferta ali de donativos na época. E quando Jesus está ali com seus discípulos naquele momento, lá no item 5, os Espíritos nos esclarecem, né? Quando ele estava ali observando o povo, né? Dando dinheiro, né? Dando esses donativos, muitas pessoas ricas iam lá e davam esses donativos em abundância. Mas, em um determinado momento, Jesus observa uma viúva que passa por ali, coloca ali 2 moedas também nesses donativos, que valiam, custavam, né, era o pouco que ela tinha, custava ali 10 centavos da época, né, então demonstrando ali que ela não tinha grandes condições financeiras, e aquilo chama a atenção de Jesus. E naquele momento ele não deixa passar a oportunidade justamente para dar algum ensinamento para os seus discípulos. Então ele diz, né, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que passaram ali antes, todos aqueles que já tinham dado grandes contribuições, né, grandes riquezas, porque quando ela coloca ali aquele donativo, né, quando ela coloca ali aquelas pequenas moedas, ela está dando ali das suas dádivas, né, ele coloca assim, puseram suas dádivas ali, mas que aqueles que deram antes tinham muito mais em abundância, mas que ela, que deu aquilo que não era tudo que ela tinha de abundância, mas aquilo que lhe faltava, ou seja, porque ela não tinha condição
financeira como os demais. Deu mesmo tudo que tinha para o seu próprio sustento, né? E é interessante que essa passagem que está lá no Evangelho vem lá da passagem de Marcos, né? 12, 41 e 44, e São Lucas também, do 21, 1 ao 4. E marca um momento bastante importante. Se a gente for observar nessa passagem lá do Evangelho do capítulo 13, ela está num capítulo que fala, né, no trecho do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que não saiba o que sua mão esquerda, o que dá a vossa mão direita, né? E o que isso significa quando a gente para avaliar essa passagem? Nada mais quer dizer que a gente tem que dar ao outro sem esperar nada em troca. Porque se a gente observar a viúva, né? Naquela época, uma viúva em Jerusalém, e aí na passagem, né, original de Jesus, falava que ela não tinha filhos, né? Ela perdeu o marido. Imagina uma situação de uma mulher viúva, sem filhos, que pudessem de alguma forma apoiá-la ou sustentá-la de alguma forma, mantendo, né, essa família. O marido, né, que já havia falecido, já havia ali desencarnado, né, que é normalmente nessa época quem sustentava a casa era o próprio marido. Então, ela sem recursos materiais poder ofertar ali, né, no templo essas duas moedas. Então, aquilo representava muito para essa mulher. E muitas vezes, quando ela dá esses donativos, Jesus chama a atenção aos discípulos justamente porque ele sabia, ele tinha certeza, né, que ela não teria condições, muitas vezes, de se sustentar no dia seguinte. Então, quando ele traz esse dar sem pensar em algo em troca, é justamente sem pensar em si mesmo, né? Sem pensar em um futuro, né? Como é que vai ser o dia seguinte? Então, ela deu de tanto amor, com tanta boa vontade, né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de dar de boa vontade, que ele desperta ali, ele observa aquela atitude e ele quer, de alguma forma, dividir com seus discípulos, para que eles observem o quão mais generosa foi aquela viúva em relação àqueles que tinham muito. Porque é fácil, né, gente, exercitar caridade, e aí a gente está falando, por enquanto, aqui de caridade material, né, Damião? Exercitar caridade com aquilo que sobra é muito fácil. Mas exercitar a caridade com aquilo que vai me fazer falta, aí realmente é generosidade, né? Aí a gente vê realmente essa caridade sem interesse, né, de receber algo em troca mais para frente. E a gente deveria, né, exercitar essa caridade dessa forma. Quando a gente observa as nossas ações, né, nos dias atuais, a gente observa muitas pessoas falando: eu gostaria tanto de fazer mais, eu gostaria tanto de exercitar a caridade, né, Damião? E aí as pessoas ficam assim: mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia pegar uma parte desse valor e ia ajudar alguém, né? Eu ia doar no meu centro espírita, ou eu ia ajudar alguma instituição que precisa, né? E aí a gente observa que realmente é isso que Jesus traz, né? A gente fica esperando sobrar, ou aquilo que vai, muitas vezes, que eu tenho em excesso para conseguir ajudar. Quando, na verdade, o que a gente deveria fazer era olhar alguém que precisa, né? E disponibilizar aquilo que eu tenho, que muitas vezes vai me fazer falta no futuro. Mas quando a gente sabe, né, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente sabe, né, Damião, que não vai fazer falta no futuro. Porque o que a gente tem hoje, né, é aquele necessário que eu preciso, e se eu estiver doando, se eu estou exercitando a caridade, a espiritualidade maior, né, Deus consegue nos prover no dia seguinte. Então, quando a gente passa a observar essa atitude da viúva, né, naquele momento da doação e da caridade, a gente começa a pensar, mas espera aí, ela tinha muita fé, né? Porque quem tira o mínimo que tem para o seu próprio sustento e consegue contribuir, imaginar que tem pessoas que precisam mais do que ela, mesmo estando naquela condição, né, de ter o mínimo, é porque realmente a pessoa tem muita fé, né? Então, Jesus, naquele momento, justamente menciona essa atitude para que desperte qual o mérito daquela ação. E qual era o risco, né, dela doar ali e fazer falta para ela mesma? Era um risco muito grande, né? Mas é uma demonstração dessa fé verdadeira que ela tinha a Deus, né? A algo maior que iria suprir essa necessidade desse recurso, né, no futuro.
Então, Deus iria prover para ela alguma alternativa, de alguma forma, para que ela não pudesse passar por dificuldade. E aí a gente fala, né, quando a gente observa essa cena, né, imaginando essa cena, porque eu gosto muito de imaginar, lendo as passagens de Jesus, o como é que aconteceu tudo aquilo, e justamente as parábolas, né, de Jesus trazem uma riqueza de detalhes justamente para a gente observar e tentar imaginar como é que era naquela condição daquela época, né? A gente fica pensando aqui, mas e mesmo passando dificuldades, ela estaria ali fazendo o sacrifício necessário para o próximo, para auxiliar alguém. Então, ela tinha ali convicção de que ela estaria auxiliando o próximo, independente se ela passasse dificuldade ou não, né? Fazendo realmente um verdadeiro sacrifício, sabendo que ela mesma, né, poderia enfrentar dificuldades no futuro. E ainda assim, ela faz, né? Ela exerce essa atitude. E muitas vezes nós ficamos ali inibidos, pensando quando é que eu vou fazer a caridade, quando é que eu de alguma forma vou despertar para fazer algo para o próximo, né? A gente fica pensando. Eu gosto muito de trazer situações, né, cotidianas, situações simples, que muitas vezes nós acabamos sendo egoístas sem perceber, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a gente fica tentando justificar o porquê que eu não vou fazer determinada coisa, ou se eu devo ou não fazer para aquela pessoa, e ou por que eu não estou fazendo por ela. Vou dar um exemplo, né? Quem nunca pensou aqui, eu não vou dar presente para o fulano porque ele não lembrou do meu aniversário e não me deu um presente, né? A gente, em determinadas situações, fica buscando desculpa, arrumando argumentos para não ajudar o outro, e quando, na verdade, a gente deveria seguir o que a viúva fez, né? Independente de quem eu estou ajudando, eu estou tirando para alguém que vai precisar mais do que eu, né? Ou, muitas vezes, a gente vê uma pessoa ali na rua, Damião, vendo que ela precisa, né, muito mais do que eu, e a gente pensa assim, mas será que eu dou essa esmola para ele, né? Será que ele vai fazer com esse dinheiro? Já viram? Já tenho certeza que alguém que já pensou alguma coisa nesse sentido. Mas o que ele vai fazer com esse dinheiro? Será que eu dou? Ou ele vai usar para o mal? Né? Quando, na verdade, gente, a gente tinha que ouvir, né? Pensar ali, eu estou ajudando. Independente do que ele vai fazer com esse dinheiro, né? O que ele vai fazer com esse alimento que muitas vezes eu estou fornecendo, se ele vai gostar ou não deste alimento, aí é livre-arbítrio do outro, né? Porque o que eu quero fazer aqui é auxiliar. E aí percebam, né, quando a gente faz uma reflexão bastante profunda aqui sobre esse donativo da viúva, né, sobre essa passagem de Jesus, a gente fica querendo muitas vezes ter controle, né, das coisas. E aí esse tentativa de controle, eu tentar avaliar o que o outro vai fazer com aquilo que eu estou ajudando, muitas vezes a gente deixa passar a oportunidade de auxiliar o próximo. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Se você está percebendo que você pode contribuir, que você pode ajudar, por que ficar pensando tanto, né? Por que ficar justificando tanto? Eu vou fazer, não vou fazer, o que a pessoa vai fazer com esse recurso ou não? Então, percebam, né? Muitas vezes a gente avalia, porque na minha idade, nessa idade, quando eu tinha a idade do meu filho, eu não tinha condições de ter isso que ele tem hoje, então eu não vou fazer isso por ele agora. Vocês já viram pais, gente? Olha isso, olha que situação complicada. Muitas vezes pais que evitam de dar para os filhos aquilo que não tiveram na infância, justamente porque pensa assim, eu não tive, por que ele precisa ter? Olha que sentimento mais egoísta, né? Olha que pensamento triste. Então, mas eu não fiz faculdade, para que você precisa fazer, né? Então, a gente precisa reavaliar a forma como nós pensamos, pensar nessa caridade sem pensar em algo em troca, ou tentar se colocar no lugar do outro, né? Ou ficar pensando, mas o que isso vai gerar para essa pessoa? Sempre o bem, né? O livre-arbítrio dela, como é que ela vai utilizar esse bem material que está chegando, gente? Aí a questão de livre-arbítrio de cada um, você fez sua parte, né? Se você puder proporcionar para alguém algo melhor, uma educação melhor, proporcione, né? Se você está vendo alguém passando necessidade na rua, proporcione um momento diferente,
né? Coisa mais gostosa é quando a gente vê alguém passando dificuldade, a gente consegue levar um pãozinho, um café com leite, né? Mudar o dia da pessoa. Então, que a gente possa, né, oferecer o que a gente tem de melhor, independente se haverá algo em troca ou não. E o óbolo da viúva vem trazer, né? O donativo da viúva vem trazer justamente essa reflexão para nós. Ou seria pior alguém aqui ficar olhando, né, o outro passando dificuldade e deixar passar a oportunidade? Por que deixar de ser uma pessoa boa, uma pessoa diferente? Por vaidade, por orgulho, porque a gente acredita, né, que aquela pessoa possa fazer mau uso daquele recurso, daquilo que você está disponibilizando, ou porque muitas vezes você pode dar para a pessoa e a pessoa não vai querer, ou vai se sentir ofendida por estar recebendo aquele alimento, né, aquele recurso, que pode acontecer. Mas aí, gente, é escolha de cada um, não é verdade? O que eu estou fazendo? Será que eu preciso, quando eu estou fazendo a caridade, demonstrar ou mostrar para os outros que eu estou fazendo a caridade? Então, quando Jesus fala, né, demonstra a viúva ali colocando aquelas pequenas moedas, percebam que quem estava em volta não estava reparando no movimento da viúva, né? Mas Jesus para os discípulos para dar atenção àquele momento. Será que nós, quando nós vamos exercitar a caridade, a gente precisa mostrar para todo mundo? Será que as pessoas, se não estiverem olhando aquilo que eu estou fazendo, eu faria da mesma forma aquele movimento de caridade? Ou eu estou fazendo bem pelo bem, né? Olha que interessante a gente pensar sobre esse ponto de vista, sobre esse aspecto. Fazer o bem pelo bem. E aí a gente falou aqui só, né, Damião, só de caridade material, né? De questões aqui de será que eu faço, será que eu não faço? E muitas vezes deixar a gente perder a oportunidade de auxiliar o próximo. E Jesus falava muito disso, né? Auxiliar ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas muitas vezes a gente fica tão preocupado com a centralização daquilo que eu posso, daquilo que eu preciso, que eu deixo de dar ao outro. Ou eu fico esperando muitas vezes a recompensa daquilo que eu fiz para o outro, né? Ah, mas eu dei alguma coisa para o outro, eu não vou esperar gratidão? Será que eu preciso dessa gratidão? Não precisaria, né? Eu poderia fazer sem esperar algo em troca. E a gente falou só de caridade material, mas e quando a gente entra aqui, Damião, na parte da caridade moral, então, se a gente for parar para pensar que nessa passagem existe esse ponto também de vista da caridade moral, aí a gente amplia muito mais do que o conhecimento dessa passagem. A gente pode pensar aqui também que daqueles que pensaram ali de alguma forma em auxiliar em situações muitas vezes de injustiça, aquelas pessoas que podem ajudar com conhecimento adquirido, né? Muitas vezes eu falo, olha, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma facilidade de fazer algo que outras pessoas não têm. E se eu puder, de alguma forma, pegar todo esse meu conhecimento e dividir isso com alguém, compartilhar minha experiência, compartilhar minha vivência, isso já é um tipo de caridade. Eu gosto muito, né? A gente está aí no ambiente profissional, a gente já tem uma certa experiência profissional. Eu gosto tanto quando chega alguém e me pede opinião, ou me pede ajuda, ou quer conhecer um pouco mais sobre a minha profissão, né? E aí, de alguma forma, eu posso compartilhar aquilo que eu fiz na minha trajetória, ou eu posso dar uma dica para que essa pessoa consiga seguir essa carreira, né? Ou eu posso, por exemplo, ajudar a pessoa a criar um currículo, porque essa pessoa não tem vivência, não tem experiência, e muitas vezes com o meu pouco conhecimento, né, com um pouco de bagagem, de experiência que a gente tem, a gente consegue transformar ou dar um impulso para que alguém faça uma trajetória diferente, busque uma carreira diferente, e muitas vezes na nossa fala, né, contando um pouco do que a gente faz na questão profissional, a gente incentiva alguém a ir para uma profissão, né, diferente. Então, vejam que todos esses movimentos não deixam de ser um exercício aqui de caridade moral. Então, eu observo aquilo que eu tenho de melhor e tento passar o que eu tenho de melhor para o outro. E isso pode acontecer em pequenas situações do nosso dia a dia, né? O simples fato que a gente, muitas vezes, perceber um movimento diferente no trabalho, ou muitas vezes até na rua mesmo, né? Você vê que tem algum movimento estranho, a pessoa está se sentindo mal, vê alguém chorando na rua,
e não sabe como reagir. Tem pessoas que percebem, né, as situações na rua e poderiam auxiliar aquela pessoa e muitas vezes deixa passar. Esses dias mesmo, Damião, peguei um Uber, né? Tava andando aqui por São Paulo e aí o Uber falou assim: olha, eu percebi um movimento estranho, eu senti que a moça ia ser assaltada e eu pensei, será que eu dou a volta no quarteirão ou não para poder ajudar? Gente, né? Por que a gente pensa tanto para agir, né? Para poder auxiliar o próximo? Isso é caridade. Se você está vendo que alguém vai ser, né, assaltado, que você pode fazer algo de diferente para evitar, por que não fazer? E muitas vezes a gente fica ali com esse receio de ser mal interpretado, né, ou de sofrer algum tipo de represária. E aí, por isso, a gente permanece na inércia de poder ajudar, quando na verdade a gente poderia fazer a diferença para alguém. Todos nós temos algum tipo de talento, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho talento nenhum que eu possa compartilhar. E eu não tenho recurso material, né? Talento, então, não vai ter nada que eu possa fazer para fazer diferença na vida de alguém. Gente, exemplos que a gente pode fazer. Como eu comentei aqui do currículo, né? Se eu posso ajudar alguém a montar um currículo, eu já fiz isso em algum momento, né? Então, eu posso, com pouco conhecimento que eu tenho, auxiliar. São pequenas coisas, pequenos gestos que podem gerar segurança no outro para ela iniciar, a pessoa iniciar. Ou eu estou vendo um idoso com dificuldade de atravessar a rua, não custa nada eu parar o que eu estou fazendo e ajudar a pessoa a atravessar o farol, né? Em São Paulo, como é difícil, muitas vezes, né? Não tem farol, só tem faixa. Ajudar o idoso para atravessar a faixa na rua. Então, são pequenas ações, pequenas atitudes, uma injustiça que eu vejo dentro da empresa, quando um colega é desvalorizado, fez um trabalho incrível e a gente vê a desvalorização do trabalho do outro e a gente pode, de alguma forma, né, auxiliar e ressaltar os pontos positivos do trabalho que foi feito, valorizar a pessoa que fez aquele trabalho. Então, são pequenas ações que muitas vezes a gente deixa passar e são ações de caridade. E o donativo da viúva vem justamente trazer isso. Não é só caridade material, mas são pequenos gestos que a gente pode contribuir com o outro. Nós somos tão diferentes, né, Damião, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, e são essas diferenças que vão fazer com que a gente se relacione, que a gente aprenda com o outro. E tem tantas outras situações do cotidiano que a gente poderia trazer aqui, né? E simplesmente não deixar passar. Basta que a gente fique atento a cada uma dessas situações. E Deus dá a oportunidade para cada um de nós, independente do momento, independente do lugar, todos nós temos situações que são colocadas no nosso caminho para que a gente possa exercitar a caridade, né? Que a gente esteja pronto. Independente aqui de acúmulo de riquezas materiais, de excesso de riquezas materiais, muitas vezes uma atitude, né? Ou algo que eu tenho disponível ali naquele momento vai fazer diferença para aquela pessoa, e por mais que eu pense, poxa vida, mas se eu der isso aqui hoje, amanhã será que eu vou ter? Gente, tenha fé. Se a gente tivesse fé do tamanho do grãozinho de mostarda, né, como Jesus trouxe, seria maravilhoso. Se a gente tiver fé, a gente tem certeza que no dia seguinte não vai me faltar. Eu gosto muito de Emmanuel. Emmanuel fala bastante a respeito dessa questão da caridade, né? Que quando a gente começa a exercitar caridade, não só a caridade material, mas principalmente essa caridade moral, além de nos auxiliar na evolução como indivíduo, né? A gente recebe apoio o tempo todo, né? Então, espíritos que nos auxiliam, que nos protegem, conseguem nos auxiliar cada vez mais. Então, não fique com esse receio de achar que, porque eu dei hoje, pode ser que amanhã me falte. Pelo contrário, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe auxílio espiritual. E se você hoje não tem condições de auxiliar financeiramente, gente, ou materialmente, né? Que a gente possa auxiliar com o nosso tempo. Que é coisa melhor do que dar o tempo para o outro. Hoje, uma coisa que é tão valorizada, né? A gente ter tempo para fazer as coisas, valorizar o nosso tempo, valorizar um tempo importante com o outro, deixar uma parte, né, da nossa história, fazer diferença na história do outro. Muitas vezes dispor só de um tempinho na semana, né, para auxiliar alguém,
como vários outros trabalhos, né? A gente falou aqui da parte de informática, de auxiliar a fazer um currículo, né? Se eu conheço alguma coisa e tenho facilidade com alguma coisa, por que não auxiliar? Se a gente for parar para pensar, né? Todos nós temos tempo. Ah, mas Monique, eu tenho muitas atividades. Para um pouquinho de olhar as redes sociais, né? Para um pouquinho para observar o filho em casa, ao longo da nossa semana. Se a gente pegar um pouquinho desse tempo, ou dedicar um pedacinho do nosso tempo para auxiliar alguém, a gente consegue fazer uma grande diferença na vida do outro. Algumas pessoas muitas vezes me perguntam, mas Monique, como é que você consegue fazer tanta coisa, né? Porque eu tenho minha ocupação profissional, faço inglês agora, né? Faço pilates, faço o trabalho aqui da rádio, faço o canal no Instagram. Como é que você consegue fazer tanta coisa? É palestra, né? Como é que você se organiza? É questão de organização e disciplina. Quando a gente tem vontade de fazer a diferença para alguém, a gente prioriza o auxílio ao outro, a gente respeita aquelas pessoas que estão conosco. Então, se eu estou conversando com alguém, né, muitas vezes a gente se distrai, a gente está ali presente, mas a gente não está. Então, se a gente passar a respeitar o outro, né, no diálogo, hoje é difícil até a gente conseguir, Damião, parar as pessoas para conseguir dialogar. Então, muitas vezes você está com a pessoa ali, mas você não consegue nem prestar atenção no que ela está falando. Então, só esse tempo dedicado, doar o seu tempo para o outro, um tempo realmente de respeito, né, em que a gente queira realmente ouvir o que o outro está dizendo, respeitar aquela situação, ter esse carinho, essa fraternidade com o outro, é maravilhoso. E quem ganha com tudo isso somos nós. A gente ganha com o aprendizado, que é gigantesco, né? A gente aprende com as histórias do outro, que muitas vezes nos ensinam tanta coisa. Gente, as pessoas não estão tendo tempo nem de conversar com os idosos, né? E que troca maravilhosa que eu percebo quando um adolescente ou uma criança consegue, né, interagir com o idoso. Quanto aprendizado a gente consegue extrair disso? Por incrível que pareça, né? A gente consegue se organizar e ter esse tempo importante, esse tempo com a família, com os filhos. Muitas vezes a gente está tão fechado com o trabalho, né, individual, trabalho profissional, que a gente não consegue perceber situações adversas que estão acontecendo dentro do nosso ambiente familiar. Então, todo dia, né, quando a gente acorda, que a gente agradeça a oportunidade de estar vivo e observe, né, aqueles que estão à nossa volta. Se a gente tiver esse tempo de dedicação, e principalmente os pais, né, esse tempo de dedicação, de aprendizado, de passar preceitos importantes morais para os filhos, né? Nós temos uma responsabilidade importante para os nossos filhos. E aí a gente acorda aqui com o pé direito, né? Para de reclamar um pouquinho das nossas dificuldades, começa a observar que muitas vezes tem pessoas à nossa volta que estão passando por situações mais difíceis que a nossa, que a gente possa, de alguma forma, observar tudo isso e fazer um trabalho voluntário. Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo para fazer o trabalho voluntário. Gente, sempre há tempo, né? E não precisa ser um tempo muito grande, né? Aquele tempo importante, ou a gente criar essa disciplina, né, de definir um período, definir um dia, um horário, e fazer aquele trabalho já é um pontapé inicial. Quando a gente fala aqui dos pais se dedicando aos filhos, quem ganha de volta, né, com todo esse conhecimento, todos esses ensinamentos, toda essa base que se forma na criação dos filhos? São eles no futuro que vão ganhar, e os pais, imagina a recompensa, né, de ver um filho no futuro trazendo dentro das suas ações, né, pontos de conhecimento que muitas vezes foi você que conseguiu contribuir. Olha que maravilhoso, né? E o vínculo que se cria, né, tendo essa base familiar sólida. No trabalho, muitas vezes, quando eu dedico um tempinho, né, para desenvolver alguém, ou quando muitas vezes eu percebo que alguém não está legal no trabalho, e aí eu falo, tem alguma coisa errada ali, né? O comportamento está diferente. E consigo parar, né, o tempo e dedicar para essa pessoa, gente, quanto aprendizado surge, né? Eu gosto muito de ouvir, assim, a gente faz gestão de pessoas na empresa, né, Damião? E às vezes a gente percebe situações familiares dentro do ambiente da empresa que a pessoa não quer
se abrir com o chefe, né? Mas aí, quando a gente vai se aproximando com jeitinho, a gente consegue conversar. Gente, é tão gostoso poder trocar e ajudar o próximo, independente se é o chefe ou se não é o chefe, né? Quando a gente consegue trocar, gente, a gente começa a ter mais respeito pelo outro. Né? Muitas vezes tem aquele chefe que é durão, que quer manter distância, né? Não quer misturar a relação profissional com a relação familiar, né? E acha que mantendo esse distanciamento vai criar maior respeito. E, na verdade, é o contrário, né? Quanto mais você é transparente, quanto mais você se preocupa e traz ali, né, essa preocupação, consegue dialogar, consegue trocar, mais respeito você vai adquirindo. Isso é amor ao próximo. Isso é adquirir respeito, né, e amor àquilo que você faz, né, amor à sua profissão. É tudo uma troca, e no final, quando a gente acha que a gente está ensinando, a gente acaba aprendendo, né? São tantas histórias que a gente observa, né? Eu gosto muito da forma como o Emmanuel fala a respeito da caridade, quando a gente fala aqui da questão do donativo da viúva, né? Ele traz o seguinte, que a caridade está no sorriso, da compreensão e da tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para os desconhecidos, no amparo àquela criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala, no acantamento das confidências de um amigo, ou seja, quando eu observo e respeito, né, aquilo que o meu amigo está me confidenciando, no silêncio, muitas vezes, ante os conceitos agressivos deste ou daquele adversário. Gente, olha que maravilhoso. Ser caridoso é permanecer no silêncio do adversário e no respeito perante os hábitos e cicatrizes do outro. Então, quando eu vejo uma história triste, né, ou quando eu consigo ouvir e me sensibilizar, ter empatia pelo outro, eu estou sendo caridoso. E aí ele continua, né, aperfeiçoamo-nos por dentro, é ajudar por fora, com mais segurança, é como salvar, significa recuperar com finalidade, justas no trabalho comum. Assim como oferecemos mão forte à árvore, a fim de que ela cresça, frondeje e produza para o bem de todos, salvando-se da inutilidade, também o Senhor nos estende os braços amigos para que nos aprimoremos, transformando-nos em instrumento de infinito amor onde estivermos. Então, o que quer dizer Emmanuel com tudo isso, né? Se nós pudermos ter um olhar para com o próximo, esse olhar generoso, sem querer ter algo em troca, e ao mesmo tempo um olhar generoso comigo mesmo, que aí é a caridade comigo mesmo, né? Eu consigo ir me aperfeiçoando, evoluindo, percebendo aquilo que eu preciso me modificar, e ao mesmo tempo, né, com essa modificação, eu vou sendo generoso e caridoso comigo. Sendo generoso e caridoso comigo, isso vai propagar para o universo, para aqueles que estão à minha volta. Então, ser caridoso comigo mesmo acaba refletindo em todos que estão à minha volta. Então, olha que maravilhoso, né? Então, quando Jesus vai lá e diz, olha, discípulos, observem a viúva, ele nada mais quer, né, que os discípulos observem e tomem a mesma atitude, não tenham, né, essa preocupação de receber algo em troca. Se eu estou sendo caridoso, eu não preciso esperar que as pessoas me deem algo em troca, que eu simplesmente faça o bem pelo bem. É isso, Damião. Não, é linda a reflexão, né, Monique, que a gente possa perceber isso. Donativo da viúva, acho que é bem isso que você estava comentando mesmo, de não querer nada em troca, né? Porque, na verdade, e aí você vê bem daquilo que você estava falando, tanto no material como no moral, né? Porque você Exatamente. simplesmente ajudou. Olha, eu fiz, e aí aquilo que você também estava comentando, mas será que eu devo ou não fazer? Meu, não olha para trás, fez, né? Você não vai ficar preocupado. Aquilo que você estava falando, você vai fazer com o que ele vai fazer? O problema é dele. A tua parte você fez. E aí não adianta você olhar para trás para saber o que ele vai fazer, nem interessa. E aquilo, né? E é lindo, tanto na caridade moral como no material, esse donativo, né? É lindo essa oportunidade de você parar e falar, meu, eu não quero nada. E isso é aquilo.
você achar que tem que dizer para alguém, mas você tem que estar dizendo para você, para você. Acho que esse caminhar, né, Monique, que é importante da gente ter essa consciência, e que às vezes ela pode demorar um pouquinho, mas depois você parar e falar, não quero nada, né? Eu não quero nada. Eu apenas fiz o que era necessário, aquilo que você falou. Ah, olha, a pessoa estava precisando de um currículo. Eu sei fazer. Peraí, eu já fiz o currículo para ela, entreguei para ela. Aí desejar boa sorte de coração para que ela consiga se arrumar esse tão desejado emprego, né, Monique? E é tão gostoso quando você depois reencontra essa pessoa, né, Damião? E ela fala: olha, lembra aquela época, isso foi tão importante para mim naquele momento, né? E isso é gratificante, né? Isso é muito. Nos dá um novo impulso, né, para continuar, para seguir em frente, para a gente perceber que a gente está indo no caminho certo. Eu gosto muito de pensar nessa caridade também pessoal, quando a gente tem consciência daquilo que a gente precisa fazer e faz sabendo que nós estamos fazendo bem pelo bem, a gente está sendo caridoso com nós mesmos, né? E a gente está evoluindo e conseguindo praticar essa lei de caridade com a gente mesmo, ter esse auto-amor, né? Ter a confiança de que as coisas vão melhorar, como a própria viúva vai lá e dá as pequenas moedas que ela tinha. Isso é tão desapego, né, de simplesmente eu estou dando e eu não sei se amanhã eu vou ter para mim, né? Porque ela tem a certeza, ela tem essa fé verdadeira de que as coisas vão acontecer. E como eu mencionei, né, a espiritualidade nos ampara, nos auxilia, Deus está no comando, né? As coisas não vão faltar. Então é ter essa fé, né? E como a gente diz, né, a nossa fé muitas vezes ela é fraca, né? A gente deixa passar por mais conhecimento que muitas vezes a gente tem, Damião, a gente muitas vezes oscila, deixa essa fé oscilar, né? E a gente tem que ter essa fé inabalável, essa fé verdadeira, acreditar que Deus está no comando, que a partir do momento que eu estou ajudando, amanhã eu vou ser ajudado também, né? Porque se todos pensassem dessa mesma forma, ninguém passaria dificuldades, não é verdade? E mais interessante também, né, Monique, se a gente está fazendo sem querer nada em troca, agora você vai parar e falar, mas pode fazer falta amanhã? Olha, se for material ou até moral, pode até fazer falta, mas é daquilo. Aí a gente vai estar passando e vivenciando, né, Monique, uma experiência linda e maravilhosa, né, que a vida vai nos proporcionar. Então, sabe, é aquilo lá atrás, né? Eu não queria nada em troca, simplesmente você fez. E agora é aquilo, né, que você também está dizendo agora. Se você tem fé, é acreditar. Esse desafio que surge para a gente, ele é maravilhoso, né? São tantos os momentos, né, Monique, que a gente acaba passando e a gente acaba agradecendo por todas essas oportunidades, não é isso? E sem Com querer nada em certeza. troca, né, Monique? E você falando isso, Damião, me veio aqui na cabeça, né? Muitas vezes a gente fica buscando situações de felicidade, né, de alegria na nossa vida. Se a gente for parar para pensar na nossa trajetória, os momentos mais felizes que nós vivenciamos, normalmente são aqueles momentos de maior simplicidade, né? Em que nós estamos simplesmente com aquelas pessoas que a gente gosta, né? Em situações de simplicidade, felizes por estarmos juntos, né? Independente das questões materiais, independente daquilo que a gente tenha tido ter a possibilidade de ter proporcionado ali ao longo da nossa trajetória. Quando a gente está feliz, quando a gente está com pessoas que a gente ama e a gente faz o bem, né? Essas pequenas coisas simples, a gente coloca grandes marcos na nossa vida e consegue alcançar a felicidade. E a hora que a hora que você esteve citando, né? Você citou um momento ali que você falou, eu vou dar um presente para a pessoa. Não, não vou dar porque ela não deu no meu aniversário. Aí, a hora que você falou essa frase, né, na hora, me veio lembrança a frase do Richard Bach, né? Olha, você pode até dar um presente para a pessoa, mas ninguém é obrigado a aceitá-lo. Aí, quando eu lembro Verdade. dessa frase do Richard Bach, porque é aquilo, você pode até falar, nossa, eu comprei isso daqui porque quero dar para a Monique Papa. A Monique pode parar e falar, não quero. E tudo bem. E a mesma história que você parar e falar, eu vou levar esse prato de alimento para aquela pessoa, e a pessoa vai dizer, eu não quero. E tudo bem você parar e falar, fique em paz. E vai dar para outra e segue em frente. Agora, de novo, é aquilo, parece que as pessoas querem. Eu vou dar isso aqui para a Monique Papa, ela pode não aceitar, e tudo bem. Agora, de novo, parece que as pessoas querem
receber um obrigado, receber alguma coisa, não está indo tão de coração, não está indo de amor universal, né? Tá, não é Com mesmo, certeza. Monique Papa? E muitas vezes essa pessoa vai ser simplesmente a interlocutora em passar isso adiante para alguém que vai precisar mais, né, Damião? Então, muitas vezes a gente fala assim, mas essa pessoa que recebeu não deu importância, mas será que ela não vai passar adiante? Alguém que precisava muito vai receber, né? Muitas vezes nós somos agente, né, de transformação para outra pessoa. Então, às vezes eu estou passando tudo que eu tenho de melhor para o outro e a pessoa não está aceitando aquilo. E lá na frente a gente percebe que aquilo não era para ele, era para uma outra pessoa que está próxima, né? Ou para alguém que estava ali ouvindo também e absorveu aquela informação. Então, muitas vezes a gente faz de coração sem buscar, se a gente fizer, né, de coração sem buscar essa reciprocidade, muitas vezes a gente vai estar atingindo muito mais pessoas do que a gente imagina. E outra parte, né, que você também estava comentando, né, às vezes separar, as pessoas buscam tanto, né, quando eu vou fazer caridade quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer quando... Gente, às vezes é simplesmente o que você mesmo estava dizendo, né? É você dar o tempo para ouvir uma pessoa, apenas isso. É só isso que às vezes ela quer, e essa é daquela... E daí, de novo, né? É você não querer nada em troca, é não olhar para trás, é ir em frente, né, Monique? Às vezes é o silêncio, é um abraço fraterno, né? Um abraço no momento em que a pessoa está precisando. Eu já enfrentei uma situação, Damião, que a gente às vezes fica naquela, mas eu faço ou não vou fazer, né? E eu já percebi que em determinados momentos, às vezes a gente está andando na rua, vê alguém chorando, não sabe o que está acontecendo, mas também ao mesmo tempo você fica naquela situação de eu me aproximo, pergunto se a pessoa quer ajuda, não quer, né? E de todas as vezes que eu me aproximei e perguntei se a pessoa precisava de ajuda, eu simplesmente não disse nada, simplesmente abracei e a pessoa agradeceu, e naquele momento foi extremamente importante. Então, se a gente fica pensando muito, a gente não age, né? A gente deixa a oportunidade passar, e muitas vezes Deus está colocando a gente como agente transformador naquele momento, naquela hora, para aquela pessoa que está ali passando por determinada situação. Então, que a gente não deixe de ser agente transformador, não deixe passar as oportunidades. Quando a gente sentir ou perceber uma situação em que alguém precisa de ajuda, que a gente possa agir e não pensar muito. Olha, eu adorei esse papo de falar do donativo da viúva, como Monique Papa. Olha, eu olho aqui para o tempo, está quase acabando. A gente ainda tem 2 minutinhos. Eu deixo esses 2 minutinhos para a sua mensagem final para os amigos que estão nos acompanhando do Sensibilidade. Monique Papa. Agradecer primeiro a todos que estão nos acompanhando, lembrando sempre, gente, da figura do nosso Mestre Jesus, que nos traz tantos ensinamentos, que a gente possa extrair dessas passagens, né, o melhor que a gente puder, e principalmente, não só entender e interpretar esses ensinamentos, mas que a gente possa colocar eles em prática no nosso dia a dia, começar a exemplificar. É através do exemplo, é através da ação que a gente vai conseguir transformar o nosso mundo. Obrigada. Olha, nós tivemos aí a grata satisfação da Monique Papa falar com a gente do donativo da viúva. Só tem uma palavra, né? Gratidão, 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 Monique. Lindo demais essa oportunidade da gente estar conversando. É isso, né? Por hoje é isso. Olha, espero que você não demore muito aqui para vir aqui no Sensibilidade, para a gente conversar mais um pouco, tá bom? A gente volta, pode chamar que a gente participa. Então, tá bom. Gratidão, 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 Monique. Obrigado. E é isso. Amigos que nos acompanharam em mais um Sensibilidade, semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.